Olá pessoal, me chamo Fabrício Nogueira e hoje vamos entender um pouco dos fundamentos envolvidos com o estudo do fogo e o seu comportamento. Sejam bem-vindos à Universidade de Segurança contra Incêndio. Nesse vídeo vamos começar vendo a diferença em um incêndio com móveis antigos e um incêndio com móveis novos. Logo depois vamos ver algumas definições essas básicas do fogo, definições de incêndio, triângulo do fogo, tetraedro do fogo. E por último, a gente vai passar por uma definição da pirólise, com um vídeo bem interessante que vocês vão perceber como o evento acontece na prática. A dinâmica do fogo na segurança contra incêndio teve o primeiro livro dedicado apenas em 1986 nos Estados Unidos, considerado assim uma ciência muito nova. Além dos Estados Unidos, na vanguarda desse estudo, contamos com a International Association for Fire Safety Science, que também tem cerca de 30 anos. E a cada 2 anos essa associação se reúne em um congresso e divulgam trabalhos feitos por especialistas que se dedicam a estudar o fogo e o seu comportamento. Para dar um exemplo de como o conhecimento do fogo é importante, eu vou começar contando uma história rápida de um amigo que é oficial do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Bem, ele foi responder um chamado de incêndio em um edifício no ano de 2006, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, numa avenida muito importante, numa avenida chamada República do Chile, no centro do Rio. No momento que ele chegou no prédio, logo pediu que cortassem a energia, sabe? Fez os procedimentos básicos de segurança. A brigada do prédio recebeu, passou todas as informações necessárias sobre o andar que estava acontecendo o sinistro. Ao chegar lá, ele verificou que o andar estava tomado de fumaça e ele não conseguiu observar a origem do fogo. Então ele detalhou que a sala era uma sala cheia de baias e computadores, com algumas salas fechadas por vidros temperados, sabe? Aquelas salas onde ficam os gerentes e diretores. A solução que ele deu foi quebrar alguma das janelas do pavimento para permitir a entrada de mais oxigênio para o fogo, que estava em estado de brasa. Dessa forma, seria possível visualizar a origem do fogo. E assim foi feito. Isolaram a área da parte de baixo do prédio e quebraram de forma estratégica 3 janelas. Então conseguiu perceber que o fogo estava em uma daquelas salas fechadas. Então não teve dúvida, se dirigiu ao local e deu início ao combate do fogo. Conseguiu extingui-lo rapidamente. O interessante é que o ponto marcante para ele nesse evento foi uma reclamação feita pelo chefe da brigada ao seu comandante sobre os vidros quebrados no dia seguinte. Agora observe que esse tipo de opção se fez necessário em determinados momentos. Se faz necessário em determinados momentos. Não é sair quebrando as janelas de forma indiscriminada. O que ele fez foi aplicar conhecimentos e técnicas já muito estudadas sobre o fogo. Vamos agora a gente vai ver um vídeo que chama bastante atenção por apresentar que o comportamento do fogo modifica ao passar dos anos. Neste caso é possível observar grandes alterações causadas por uso de novas mobílias. Vamos lá então? Nesse vídeo nós temos a simulação de 2 salas, tá? Esse vídeo foi gravado em 2009 em um laboratório americano chamado L. A primeira do lado direito, com móveis comprados em lojas de departamentos mesmo, móveis atuais em lojas de departamentos que a gente encontra hoje. Já do lado esquerdo nós temos uma casa antiga com móveis usados nos anos 50. Inclusive, quando ele apresentava esses dois ambientes aqui, ele falou que esse ambiente mais antigo foi montado mesmo com móveis comprados na vizinhança, em casas mais antigas, perguntavam quanto tempo que tinha. Muito interessante. Observe que a diferença mais marcante quando nós comparamos com o ambiente do lado direito, que são o ambiente moderno, com o ambiente antigo, nós no ambiente moderno temos uma presença muito grande de materiais sintéticos, com uma forte presença de polímeros mesmo, né, materiais sintéticos. No caso do lado esquerdo nós temos a presença muito forte de madeira pura, que a gente chama de madeira de lei. Agora observe que nos dois pontos o incêndio teve início junto, da mesma forma, no mesmo ponto, tá? No primeiro momento, do lado direito, já percebe a presença de muita fumaça, mesmo não passando para os outros mobiliários, já a presença de muita fumaça. Olha aqui, 2 minutos, esse vídeo está andando um pouquinho mais rápido, mas perceba que em 2 minutos, olha o tamanho da fumaça, o tamanho do gás.
conseguimos perceber aqui a presença de muitas chamas, enquanto no outro lado o plano ainda está neutro. Você consegue ainda chegar com um baldezinho d'água e apagar esse princípiozinho de incêndio. No outro lado direito não, já saiu do controle. Aqui a gente já tem muito material caindo, material derretendo, um ambiente muito complicado já de acessar. Daqui a pouco vai começar a formar chamas dentro dessa fumaça. Aqui eu lembro, tem fumaças e gases aqui inflamáveis, que ao atingir certa temperatura já começa a pegar fogo. 3 minutos, aqui nada, olha aqui já como que tá. Já tá uma situação já completamente fora de controle. Começou a aparecer chamas dentro da fumaça. Nesse momento aqui, você vai perceber já a generalização do fogo. Olha, já aconteceu já a generalização do fogo ou flashover. Já ficou completamente fora de controle. É um comportamento aqui extremo do fogo. Não é porque pegou fogo, é porque todo o ambiente já pegou, já está alastrado, já generalizou o incêndio ali naquele ponto. Tá ok? No lado esquerdo, pessoal, ainda com 2 baldezinhos, digamos assim, a gente consegue apagar. Enquanto no lado direito, 3 minutos e 40 foram necessários para que alcançasse o flashover, um ambiente completamente tomado pelo incêndio. Deixa eu passar um pouquinho mais rápido, que vocês vão perceber que o fogo aqui vai demorar para chegar lá no flashover. 25 minutos e ainda não chegou no flashover. 29 minutos e ainda está começando com cara de flashover, com essa generalização do fogo que a gente chama. Já aqui já tem também, a gente não tem controle já sobre o material queimado, e a gente vai conseguir perceber que com 29 minutos e 40 segundos aqui, a gente vai, 29 minutos e 25 segundos, a gente vai conseguir chegar ao flashover. Para começar, uma pergunta básica: o que é fogo? A NBR 13860 define o fogo como processo de combustão caracterizado pela emissão do calor e luz. Nos Estados Unidos, a NFPA aponta como sendo um fenômeno oriundo da oxidação rápida, autossustentada, que pode ser acompanhado de fumaça ou chama, ou ambos. Agora, quando falamos em combustão, tem uma pequena diferença do fogo. A combustão é uma reação química que consiste na combinação de material combustível. Esse material combustível pode ser sólido ou líquido, com um comburente, que via de regra será o oxigênio contido no ar, que é ativado por uma fonte de calor. Essa reação irá iniciar uma transformação química que gera o fogo, e aí com a produção de mais calor propicia o prosseguimento dessa reação. Dessa forma entramos em um ciclo, a qual vamos chamar de reação química em cadeia. Uma ferramenta pedagógica importante, uma ferramenta importantíssima para entender o processo de combustão é o tetraedro do fogo. Apesar de ter o nome tetraedro, ele se apresenta como um triângulo. Deixa eu explicar como isso aconteceu. O triângulo do fogo é uma ótima forma de se explicar os meios de extinção do fogo. No triângulo do fogo, nós sabemos que possui 3 lados. Um lado é o comburente, que normalmente é o oxigênio. No outro lado nós temos o calor e no outro o combustível. Quando olhamos esse triângulo, fica fácil explicar para leigos com a retirada de apenas um dos lados, qualquer um dos lados, nós extinguimos o fogo. Mas aí veio a veio a escalada, posso chamar assim, escalada do uso do gás halon, que apareceu inibindo a reação química em cadeia. Deste modo, perceberam que além dos 3 lados do triângulo, havia necessidade que a reação química em cadeia se fizesse presente. Saímos então do triângulo do fogo e passamos para um tetraedro com uma cara de triângulo. Há outro ponto que costuma deixar dúvidas de definição mesmo, sabe? Que é a diferença entre incêndio e fogo. Em trabalho científico, Carrasco definiu que incêndio tem uma presença de forma simultânea de um combustível, de um comburente, de uma fonte de calor e uma reação química em cadeia não controlada. Já o fogo tem uma reação química em cadeia controlada, ou seja, um dos componentes se encontra sob controle. Um exemplo fácil de visualizar é o fogo lá do fogão, onde temos o controle da emissão do combustível, que apenas ao fechar uma válvula a gente cessa o fogo, a gente apaga o fogo. Dessa forma, o que vemos no fogão é o fogo e não o incêndio. Um ponto importantíssimo é perceber que a forma mais comum do fogo em um edifício é a queima de materiais sólidos, como madeira,
plástico, tecidos e outros. Esse tipo de fogo é chamado de fogo classe A, onde se apresentam materiais que produzem brasas e deixam cinzas. Nesse caso, o agente mais utilizado será a água, pois atua diretamente sobre o calor, que é um dos lados lá do nosso triângulo, do nosso tetraedro do fogo, tá ok? Uma definição importante é da pirólise. A pirólise é uma transformação química que ocorre sobre um determinado material combustível sólido, causando a decomposição térmica desse material. Deixa eu apresentar agora uma parte de um outro vídeo. Observem, esse é um outro vídeo muito interessante, que através desse experimento a NST chegou a conclusões muito interessantes, as quais foram publicadas de forma de aviso ao público, do risco envolvido com o uso de pinheiros naturais novos, com boa hidratação, e compararam com pinheiros mais antigos, mais secos. Observe o risco apresentado pela velocidade de expansão do incêndio de uma árvore de Natal. Com menos de 40 segundos, o fogo já estava generalizado, já tomou conta de todo o ambiente. Devemos ficar atento ao tipo de material que escolhemos, não apenas para a árvore de Natal, mas para todo o mobiliário de nossa casa. Agora, voltando para a questão da pirólise, que é o ponto que a gente está falando, você consegue observar ela bem claramente, de forma clara, de forma natural, acontecendo aqui sobre o sofá. Observe que as labaredas não têm contato, mas o aumento da temperatura faz com que aconteça aqui. Mesmo sem contato direto com o sofá, há um aumento da temperatura que vai decompondo o material do sofá, transformando e aumentando a quantidade de gases de combustível neste ambiente. Eu costumo apresentar sempre vídeos deste tipo aos meus alunos para que a percepção se transforme do que ele está vendo para uma lógica de atuação não só durante o combate, mas também para o seu dia a dia. Esta é a primeira parte do vídeo que tratou o tema estudo de fogo. Nesse momento vamos ficar por aqui. Na segunda parte vamos dar uma caminhada para entender um pouco mais dos fundamentos do comportamento do fogo. Então nesse vídeo vimos que o comportamento do fogo em materiais mais antigos não é o mesmo de hoje, principalmente por conta da modificação de materiais de nossa mobília. Vimos alguma definição do fogo, a definição da combustão, a importância pedagógica do triângulo do fogo, vimos o tetraedro do fogo, entendemos por que saiu de triângulo e passou para tetraedro, vimos que o fogo que mais vamos atuar em edifício será um fogo de classe A. E por último, aprendemos o que é pirólise. Assim finalizamos esse vídeo. Gostou? Dê um joinha e clique aqui para inscrever no nosso canal. Lembre-se de deixar o sino ativado para sempre que tiver novos conteúdos você ser avisado. Lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar.